Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar a nossa terceira aula da nossa EBD de jovens, nossa Escola Bíblica Dominical, nosso segundo trimestre, o livro de Josué. Nosso tema está aí, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência, no livro de Josué. Estamos extraindo lições importantíssimas e valiosas no livro de Josué para aplicar na nossa vida hoje em dia. A nossa lição de hoje, datada para 19/4/2020, que seria a nossa lição presencial na igreja, mas devido à pandemia do coronavírus, nós estamos aí no isolamento social e não podemos estar reunidos, mas estamos aqui através dessa ferramenta que está nos possibilitando transmitir a vocês a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Então, nossa lição de hoje é a lição de número 3, preparativos para a conquista. Lição de número 3, preparativos para a conquista. A lição de número 3, o texto do dia para hoje é: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 31. E é disso que a lição vai tratar. Aqui o texto diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória procede do Senhor. Então, o povo de Israel estava se preparando, Josué estava se organizando, quando ele envia os espias, quando ele traça um plano estratégico para passar o Jordão, para derrubar e tomar a cidade de Jericó, para pelejar e guerrear. Então, ele planeja, ele se prepara, isso é uma atitude de prudência. Deus nos faz promessas, mas isso é aliado às nossas responsabilidades. Há muito tempo atrás eu via um determinado pastor ensinar sobre as promessas de Deus. E existem promessas que são condicionais e existem promessas que são incondicionais. Uma promessa incondicional, que não depende de você crer ou não depende do que você faça, é a vinda de Jesus, por exemplo. Jesus irá vir, isso não depende de nós crermos ou não, ele virá. E algumas promessas são condicionadas a nós acreditarmos nela porque são promessas individuais. Aqui no caso, mesmo sendo a promessa coletiva, nós vemos que o povo de Israel, aqueles que pereceram no deserto, por eles não obedecerem fielmente ao Senhor, eles pereceram no deserto. Então, somente após aquela geração, depois de quase 40 anos, eles perecerem no deserto, agora a outra geração, que era fiel e temente a Deus, que tinha um coração mais voltado para o Senhor, liderado por Josué, eles vão adentrar a terra prometida. Então tem a nossa parte de responsabilidade nas promessas de conquista daquilo que Deus tem a fazer e a cumprir na nossa vida. E assim foi com o povo de Israel. A síntese da nossa lição diz assim: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente ao Senhor. Então, até por isso mesmo, Deus, ele vai agir de forma extraordinária. Deus vai usar coisas pequenas, Deus vai usar pessoas com pequena expressão, Deus vai usar coisas mínimas, assim como ele fez com Gideão e os 300, assim como Deus fez com a pedra de Davi na funda para derrotar um gigante. Então Deus vai usar coisas pequenas, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então Deus vai fazer algo para que o nome dele seja glorificado. E isso nós precisamos entender também. Nosso objetivo da nossa lição é mostrar os preparativos para que o povo pudesse herdar a terra, explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente de batalha, que foi o que Josué fez ao enviar os espias, e demonstrar a coragem e a fé de Raabe, a heroína improvável. O nosso texto bíblico está registrado aí, Josué capítulo de número 2, versículos 1, versículo 9, versículo 11, 23 e 24. Se você tem a revista da Escola Dominical, acompanha comigo aí. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo de número 9 de Josué 2.
E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo de número 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por coisa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Versículo 23 de Josué 2. Assim aqueles dois homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra, toda essa terra nas nossas mãos, pois todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então essa é a nossa leitura que nós vamos trabalhar em cima desse texto, destes versículos, para a compreensão da nossa aula de hoje. Depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, nós podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes. Aquele povo displicente, aquele povo que só queria murmurar, que só queria reclamar, pereceu no deserto. Agora uma nova geração, uma geração de pessoas conscientes da promessa de Deus. Eles estavam entendendo que aquele era o momento deles atender o chamado de Deus, assim como eles, antes de Moisés morrer, no livro do Deuteronômio, Moisés dá as recomendações para que o povo viesse a ouvir a lei de Deus, ouvir o discurso que Moisés fez para que eles pudessem guardar a lei do Senhor no coração. E aí então agora esse povo está preparado, está com o coração desejoso, está com o coração pronto diante do Senhor. E então Josué agora, que está com essa missão de conduzir esse povo. A promessa que pairava há séculos sobre a nação, agora iria se tornar realidade. Então eles agora têm uma nova missão. Eles passaram pelo Mar Vermelho, eles venceram o deserto, eles venceram situações adversas, mas agora é hora da conquista. A hora é agora de tomar posse da terra que mana leite e mel, que eles tanto enfrentaram problemas, tanto enfrentaram dificuldades, e agora eles estão prontos e próximos de tomar posse dessa terra. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. O povo provede-vos de comida. Irmãos, que coisa interessante. Nós falamos na lição passada que o tempo de Josué era um tempo diferente do tempo de Moisés. Enquanto no tempo de Moisés eles estavam no deserto e eles tinham que pedir maná todo dia, a água brotava da rocha, nuvem para dar eles alívio durante o dia do sol, coluna de fogo para livrar eles do frio durante a noite. Todo dia era um milagre necessário e abundante de Deus. Mas agora que eles iriam tomar posse da terra prometida, eles tinham uma vivência diferente com Deus. Então, enquanto no deserto eles tinham que diariamente se alimentar do maná e aguardar para o dia seguinte aquele mesmo maná, Josué, a primeira ordem, ele ordena para o povo: provede-vos de comida. Então ele ordena que o povo armazene, que o povo produza comida, para que eles viessem, ao partir para a batalha, para a guerra, eles estivessem abastecidos, armazenados de alimentação. Então, diferente do que aconteceu no deserto. Então, quando falamos que era um novo tempo, então realmente circunstâncias novas, novos direcionamentos de Deus iriam acontecer. Isso é algo muito importante. Milagres extraordinários Deus fez no deserto, mas agora eles precisavam entender que havia chegado um novo tempo de Deus para a vida deles, e eles iriam receber novas orientações do Senhor. Então, grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como o caso do maná, que nós já citamos, e agora eles iriam ter que prover comida para passar por esse período em que eles enfrentariam os exércitos adversários. Josué reuniu então os principais do povo, e aqui é interessante ver que Josué reuniu os príncipes do povo e pediu que eles fossem até o povo, passando pelo meio do arraial e ordenando ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Eles precisavam de suprimento e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Então Josué destacou esses auxiliares, os príncipes do povo, para auxiliar a ele.
Isso é algo que com certeza Josué aprendeu com Moisés. E Moisés, por mais que ele era um homem extremamente sábio, um homem extremamente abençoado e usado por Deus, que tinha uma convicção enorme do seu chamado, ele precisava de alguém para ajudar a ele. E nessa oportunidade eu quero pegar um gancho, porque essa lição é uma escola bíblica para jovens. Eu quero dizer para você, jovem, esteja se dispondo a ajudar o seu líder, esteja se dispondo a ajudar o seu pastor, esteja se dispondo a ajudar pessoas que fazem trabalhos no reino de Deus. Então se disponha a estar junto dessa pessoa, se disponha para colaborar com ela, porque por mais que o nosso pastor, por mais que os líderes da nossa igreja são homens direcionados e usados por Deus, sempre nós podemos fazer algo em prol da vida deles. E ali Josué coordena esses homens, os principais do povo, os príncipes de cada tribo, para que eles pudessem organizar isso. Então ele descentralizou ali as tarefas, organizando o povo para que o povo pudesse prover de comida. Então Josué organiza o povo e ordena que o povo venha prover de comida. Quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, ele separa e prepara cooperadores. Então que você, jovem, irmão, irmã, possa ser a resposta de oração de um pastor que tem orado aquela oração de Jesus, né? Muito grande é a seara e poucos são os ceifeiros. O segundo subtópico do tópico 1, recapitulando, nosso tópico 1 é Josué prepara o povo para atravessar o Jordão. O primeiro subtópico, ele diz ao povo, provede-vos de comida, e levanta ali cooperadores, levanta ali príncipes do povo para auxiliá-lo nessa missão de preparar a alimentação, porque eles só tinham 3 dias. O segundo subtópico, é o tópico do tópico 1, é convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, eles seriam convocados também. Então ele convoca todas as tribos, inclusive a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés, que foram as tribos que fizeram aquele acordo de tomar parte da terra antes do Jordão, de um outro lado do Jordão. Então a maioria da nação ficou após o Jordão e eles ficariam antes. Então eles fizeram um acordo que no momento da posse, da conquista, eles teriam que ir, lutar, guerrear juntamente com todo o povo, e depois eles voltariam para sua habitação na Transjordânia, onde eles optaram por ficar. Mas aí Josué convocou e todos tiveram que atender o chamado. Estes homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Então é muito importante ver essa atitude, porque eles pensaram não somente em si próprios, mas eles pensaram no coletivo. Mesmo que eles não iam ficar e habitar naquela terra, eles lutaram pelo seu povo, eles pensaram na coletividade. E essa também deve ser uma das nossas, uma das nossas formas de pensar no reino de Deus. Nada no reino de Deus é egocêntrico, individualista, mas tudo é coletivo, para que nós façamos tudo para o bem do reino de Deus. O amor altruísta, a ajuda ao próximo, fazer tudo para que o próximo seja abençoado e todas as pessoas que estão ao nosso redor. O terceiro subtópico, seja fiel ao comandante. O líder já tinha a bênção de Deus. Deus já tinha afirmado para Josué, no capítulo 1, na primeira lição que nós falamos, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, Josué. Não somente esforça-te. Então, a bênção de Deus, Josué já tinha. Agora, o que Josué precisava era do reconhecimento do povo. Porque não adianta um líder ter habilidades extraordinárias, não adianta um líder ter uma boa dicção, uma boa didática, um bom conhecimento, não adianta o líder ter cursos e mais cursos de liderança, se o povo não estiver com ele. O líder sozinho não é capaz de fazer nada. Então Josué naquele momento já tinha a bênção de Deus, mas ele precisava do reconhecimento do povo. E o terceiro subtópico, que é seja fiel ao comandante, uma demonstração sincera de fidelidade agora ao seu novo líder e ao seu novo chefe. E o que eles disseram para Josué, no capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 18, eles pediram que Josué agradecesse a Deus
e que o Josué se esforçasse, ou seja, que desse o melhor. Então eles já tinham anunciado a sua fidelidade a Josué, agora anunciando o seu compromisso em obedecer o seu novo líder, pedindo que Josué agradasse a Deus, né, fosse um homem que agradasse ao Senhor e que ele se esforçasse e fizesse o melhor para Deus. Então eles já estavam confiando e dando credibilidade na chamada e no ministério de Josué. Então Josué ali agora tem a bênção de Deus, Deus designa ele como líder e agora o povo também reconhece a liderança de Josué. Então, em conjunto, Josué com o chamado e o povo de Israel reconhecendo o chamado de Josué, eles estão prontos para conquistar aquilo que Deus tem. Se nós não nos apegarmos à nossa liderança e acreditarmos que Deus deu a eles direção para fazer o que deve ser feito, nós não vamos conseguir ter crescimento, seja em qualquer área que for, ministerial, espiritual. O nosso pastor presidente da Assembleia de Deus Montes Claros, o pastor Paulo Júnior, eu acho muito interessante quando ele diz isso. Ele disse em uma reunião da liderança de jovens, disse assim: jovem, você só vai receber uma direção de Deus para a sua vida espiritual diante da sua congregação, do seu líder. Se Deus colocou esse líder lá, é ele que Deus vai usar para direcionar a sua vida. Então ouça ele, esteja próximo dele. Então é uma palavra, assim como Josué estava ali naquele momento recebendo a afirmação de Deus e a afirmação do povo, nós precisamos agir dessa forma. Esteja próximo da sua liderança, esteja próximo do seu pastor, esteja próximo daquelas pessoas que têm orado pela sua vida, que têm se dedicado em fazer algo para que você seja edificado. Para que isso? Para que haja um reconhecimento da parte de Deus, já houve ao confirmar o chamado de Josué, mas para que você também possa fazer essa confirmação, para que essa pessoa saiba que aquele trabalho, aquele empenho do que ela tem feito está dando resultados, está surtindo efeito. Então que você possa demonstrar isso para a glória única e exclusiva do nome do Senhor, para o bom andamento do reino de Deus. O nosso segundo tópico é os espias. Os espias. O primeiro tópico nós falamos, Josué preparando o povo para atravessar o Jordão. Atravessou o Jordão, agora Josué envia espias para espiar a terra, para ver como era a terra, para ver como eles iriam traçar um plano estratégico para conquistar aquela terra que Deus havia lhes prometido. Os espias foram enviados para o reconhecimento, é o nosso primeiro subtópico do tópico 2. Os espias enviados para o reconhecimento da cidade. Toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha o seu próprio exército, tinha carros, que tinha o seu próprio rei. Então, Jericó tinha um governo independente, uma cidade-estado. Israel estava acampado em Sitim e possivelmente após o luto de Moisés. Josué enviou 2 espias de confiança para conhecerem o local. Josué envia 2 espias de confiança para fazer o reconhecimento do local, para que ele pudesse traçar um plano estratégico. Essa atitude de Josué demonstra a sua responsabilidade como líder, demonstra a sua responsabilidade como o comandante de Israel. Isso demonstra a responsabilidade de Josué para traçar um plano para que ele não pudesse colocar em risco a vida dos seus soldados, para que ele não viesse colocar em risco a vida de todo o povo. Então, quando os espias são enviados para fazer o reconhecimento da terra, isso fala de conhecer o nosso inimigo. Isso fala de conhecer o terreno em que nós estamos entrando. Para que nós possamos aplicar isso na nossa vida hoje, nos nossos tempos, a nossa luta hoje não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, é contra os principados. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos entender como é a ação desse império das trevas, como é a ação do nosso inimigo, para que nós possamos agir de forma correta, prudente, coerente, para que nós possamos ter vitória e para que nós também possamos preservar a nossa fé, preservar a fé de outras pessoas que estão sob a nossa liderança. Então Josué demonstra ali profunda responsabilidade
e atesta também sua dependência de Deus. Essas qualidades, dentre outras, fizeram de Josué um líder de excelência. Então Josué está enviando esses espias para fazer o reconhecimento da cidade e assim ele está mais apto e mais preparado. Então, uma atitude de prudência, uma atitude de responsabilidade e também de fé em Deus, porque ele não manda os espias simplesmente para poder trazer para ele o relato se a terra é boa ou não, se o exército é forte ou poderoso ou não, mas ele envia os espias para conhecer o local e a partir de então já traçaram um plano estratégico porque já estava definido. Deus disse para ele no capítulo 1, levanta-te, pois, e passa o Jordão. Então Deus já estava dando a ordem que não era mais para ser postergado, não era mais para ficar dando volta em deserto. Eles tinham que cumprir agora a ordem de Deus, levanta-te, pois, e vai. Então eles tinham que fazer conforme Deus havia orientado. Então Josué fazendo esse reconhecimento para que ele pudesse ser mais bem sucedido no seu intento. No segundo subtópico, os espias que Josué envia são descobertos. Eles partiram para Jericó, que ficava aproximadamente 6,5 km do local onde eles estavam. E a princípio a missão não foi descoberta. Eles ficaram por lá tranquilamente, mas ao cair da noite foi comunicado ao rei que ele imediatamente mandou seus soldados aonde eles estavam hospedados. E aonde eles estavam? Na prostituta Raabe. Então lá eles ficaram escondidos e ali Raabe mente para os soldados do rei do exército de Jericó e protege a vida dos hebreus que ali estavam, dos espias que ali estavam. Então olha que coisa interessante. Josué, ao traçar o plano de enviar aqueles espias para fazer o reconhecimento do terreno, para que ele pudesse traçar a estratégia de guerra, para que ele pudesse traçar o plano de guerra, Josué não contava de repente com esse fator, um fator surpresa, em que os seus espias são descobertos na terra em que estavam espiando, e ali uma prostituta recolhe eles e os protege, salvando a vida deles. Então Deus usa naquele momento aquela mulher, naquele instante, agindo com essa providência para que eles pudessem ser protegidos, para que eles pudessem ter a sua vida guardada diante de Deus para levar as notícias da terra para Josué. Então é interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Uma mulher prostituta, os soldados, os espias foram recebidos na casa dela, foram guardados e protegidos na casa dela. Então Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para executar o seu próprio querer. Deus faz o que Ele quer, da forma que Ele quiser, porque Ele é Deus soberano. Então, olha só, quantas vezes também isso não acontece com nós? Deus usa pessoas não crentes, pessoas incrédulas, para abençoar aquelas pessoas que são fiéis ao Senhor. Então Deus, Ele está no comando, Deus está no controle de toda a situação. Ainda mais nessa situação em que Deus prometeu que ia dar o povo à terra. Então Deus, vendo a ação de Josué, vendo a atitude de Josué, Deus estava preparando para ele todas as ocasiões, Deus estava preparando para ele todas as situações que seriam favoráveis para que ele pudesse conseguir conquistar. Então Deus fez a promessa, Josué obedece à ordem de Deus de ir de encontro à terra para conquistar, tem a sua ação, a sua atuação, mas também conta com a provisão de Deus. Então nós temos que receber a promessa, lutar pela promessa e todas as dificuldades advindas dessa luta, dessas adversidades, durante o período em que nós lutarmos espiritualmente para conquistar a nossa pátria celestial, a terra prometida que Jesus nos prometeu levar para lá, nós vamos enfrentar angústia, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar problemas. Mas Deus pode e usará de pessoas incrédulas para poder nos abençoar, para poder nos proteger, e Deus irá nos guardar, porque fiel é aquele que vos chamou e também vos guardará até o dia da vinda de Cristo. Esse Deus é poderoso. O terceiro subtópico
fala sobre um testemunho para os espias. Então os espias hebreus, fazendo o reconhecimento do terreno, fazendo o reconhecimento da terra, para levar as notícias para Josué, para traçar a estratégia, para ter um plano de guerra, para conquistar aquela terra. Então eles vão e são denunciados na casa de Raabe. Eles são livres da morte porque ela mente para os soldados de Jericó, eles vão embora e eles são protegidos com vida. Mas o interessante também aqui, que o comentarista relata no subtópico 3 do tópico 2, é a fala de Raabe para os soldados hebreus. Olha que coisa extraordinária. De repente isso foi algo que veio trazer muito mais fé para eles naquele momento, com certeza, porque eles chegarem na terra onde eles foram espiar, a mulher, além de proteger a vida deles, dão testemunho para eles do Deus que eles estavam servindo e estavam ali pela promessa daquele Deus. Eles estavam ali espiando aquela terra pela promessa do Deus de Israel, pelo Deus que eles serviam. Então aquela mulher fala assim, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela falando para os espias, eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra. O Senhor vosso Deus é o Deus que está em cima nos céus e embaixo na terra. Então ela faz menção do nome do Senhor de uma forma extraordinária. Não sei como, mas essa mulher, de repente, pelas maravilhas do Senhor já realizadas no Egito e no deserto, propagou-se, o nome do Senhor naquela região, e aquela mulher fala de algo extraordinário. Ela fala de uma forma que deixou os espias com certeza pasmos. Então aquela mulher diz, eu sei que o Senhor vosso Deus já vos entregou essa terra. O vosso Deus, ele é poderoso nos céus e na terra. Ele é em cima nos céus, embaixo na terra. E no final ela fala assim, o pavor de vós caiu sobre nós. E em ninguém há mais ânimo algum. Ela então relata que o povo da cidade caiu pavor sobre eles e não havia mais ânimo sobre eles, porque eles sabiam que Deus havia de dar aquela terra ao seu povo. Então o que Deus promete, ele cumpre. E até mesmo aquele povo, que não era um povo que servia a Deus, reconhecia e estava sem ânimo, estavam aflitos, porque sabiam que Deus era com aquele povo. Meu querido, o exército do inimigo pode se levantar contra a sua vida, mas maior é o Deus que você serve. A tempestade vai passar, você vai vencer as muralhas, você vai vencer os gigantes. Seja fiel a Cristo, seja fiel ao chamado de Deus na sua vida e Ele será com você. Vamos para o último tópico, o tópico de número 3. Passamos pelo tópico 1, passamos pelo tópico 2 e agora vamos para o encerramento da nossa lição, o subtópico de número 3. Raabe, uma heroína da fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar que Deus é soberano. Meus irmãos, quando você lê todo o Antigo Testamento, quando você lê Gênesis, quando você lê Crônicas, principalmente também, alguns livros que têm intermináveis genealogias. E nas genealogias você vê sempre o nome de homens. Agora, quando você lê Mateus capítulo 1, você lê a genealogia de Jesus, e ali você tem Raabe, ali você tem Ruth, ali você tem Batseba. Então nós vemos mulheres sendo citadas ali na genealogia de Jesus, mostrando que Deus, ele não depende da cultura, Deus ele não depende de tradição para agir e para operar. Independente das circunstâncias, Deus vai agir. Deus ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Então Raabe estava ali naquele momento, ao declarar para os espias e proteger a vida deles também, fazer aquela declaração para os espias, no livro de Hebreus capítulo 11, versículo de número 31, fala dessa ação de Raabe, de proteger a vida dos espias, e Hebreus, que é a galeria dos heróis da fé, no capítulo de número 11, Raabe está ali mencionada como heroína da fé. Pela fé,
Raabe, que deu proteção aos espias. Hebreus capítulo 11, versículo de número 31. Então, aquela mulher, Raabe, houve uma mudança radical na sua vida. Então, ela agora recebeu de Deus, nós temos aí na nossa Bíblia hoje, a oportunidade de ler em Hebreus capítulo 11, versículo 31, ela ser declarada como heroína da fé pelo feito dela no dia em que os espias estavam sondando e espiando a terra para a conquista. Então, aquele ato dela, ela foi abençoada por Deus, né? Depois nós vamos falar a questão do livramento que ela falou, combinou com os espias deu a ela uma orientação de como ela deveria fazer para que a casa dela, para que ela não viesse ser destruída junto com a cidade. Mas então, aquela mulher casa-se com um homem de Judá, Raabe após a conquista, ela casa-se com um homem de Judá, ela gera um filho e o nome do seu filho é Boaz. Boaz, que se casou com Ruth, que era uma moabita, que veio com Noemi de Moabe, e Ruth dá luz a geração da descendência, dá luz a Obed, e depois ia gerar Jessé, e depois geraria Davi. Então, ela, através do seu ato, além de livrar a vida dos soldados, dos espias de Israel, dos espias hebreus, ela foi abençoada poderosamente por Deus, está registrada no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31, como heroína da fé, está na genealogia de Jesus, e não somente escrita lá, ela está de fato porque casou-se com um homem de Judá, foi mãe de Boaz, Boaz que casou com Ruth, e Ruth que foi mãe de Obed, e posteriormente que foi Jessé, né, ela foi vó de Davi, o grande rei Davi. Então aquela mulher foi poderosamente abençoada por Deus. Então, através de um ato de fé, ela recebeu todas essas bênçãos da parte do Senhor. Segundo subtópico, uma mulher estratégica. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente a lei de Deus. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão quando foi questionado por Isaac acerca do cordeiro para o holocausto. Então, naquele momento em que Raabe conta uma mentira e dá-se a vida, inclusive, né? Isso aí com certeza é tema de debate para muita gente, mas aqui o nosso foco é aquele ato que ela fez protegendo a vida daqueles homens. Então, ela cometeu um pecado da mentira? Sim, cometeu o pecado da mentira. Mas ela, ao proteger aqueles discípulos, ela comete esse erro, e um cristão maduro na fé, como o comentarista cita aqui, resolveria a situação de uma forma pacífica, de uma forma discreta. Deus fala para Abraão, um exemplo que foi citado aqui na lição. Abraão sacrifica o seu filho. Abraão não falou com ninguém, Abraão não falou com a sua esposa, Abraão não falou com seus servos, não falou nem para Isaac. Pegou, abordou o jumento, preparou todas as coisas, foi com seus servos, disse para os servos: fica aqui, que eu vou subir no monte com o garoto, vou adorar e vou voltar com ele. O Isaac pergunta: pai, todas as coisas estão aqui, onde está o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ele sabia que era Isaac, mas ele não disse para Isaac, mas ele disse assim: Deus proverá para si o cordeiro. Então aquela mulher cometeu um erro? Cometeu, mas Deus não abençoou ela pelo erro que ela cometeu. Deus não surpreende. Olha só, Deus não nos surpreende com as nossas fraquezas e falhas morais, porque Ele sabe que nós somos frágeis. Porém, Deus quer, claro, que nós nos arrependamos e venhamos abandonar os nossos pecados. Então aquela mulher pecou porque não conhecia a lei de Deus, ela habitava em Jericó, ela não habitava no meio do povo hebreu. Porém, a mentira dela, então, fica nesse contexto. Por ela não conhecer a lei de Deus, a lei moral de Deus, por ela não conhecer o próprio Deus, ela comete esse ato pecaminoso e, através dessa mentira, ela protege a vida dos espias de Israel, mas posteriormente, com certeza, gerando arrependimento,
Então ela passa a entender qual é a real vontade de Deus para a sua vida. E aí se torna heroína da fé, se torna parte do povo de Deus e faz parte da geração de Davi e da geração do próprio Senhor Jesus. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com a sua palavra. Abençoa-nos e diz: vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. Vai e não peques mais. Então ela foi exortada, foi corrigida, ao entrar no povo hebreu e viver uma vida reta e plena diante do Senhor. Como Paulo diz, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, e principalmente ela por ser uma mulher gentia. Terceiro subtópico, a mulher do fio de escarlate. A história de Raabe prefigura um projeto divino, um projeto de Deus. É interessante ver como a Bíblia diz que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o paraíso, os céus que já está preparado para nós desde a fundação do mundo. Então, assim, a onisciência, a onipotência de Deus é algo extraordinário para nós estudarmos. Então, nós vemos lá no próprio no deserto, no Egito ainda, quando Deus ordenou que o povo passasse o sangue de cordeiro nos umbrais da porta. Quando João Batista vê Jesus para batizar, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Então, aquilo naquele momento era uma figura, já daquilo que aconteceria no futuro. Jesus sendo o cordeiro de Deus sendo oferecido. No lugar de Isaac, um cordeiro foi oferecido por Deus. No lugar da humanidade, Jesus se ofereceu como cordeiro. O sangue do cordeiro lá, que eles celebraram na Páscoa, no próprio Egito, também fazendo referência ao sangue de Cristo que seria vertido na cruz do Calvário. E aquele fio de escarlata que Raabe deveria colocar na sua casa para que os discípulos, para que os espias, para que os soldados pudessem saber que aquela era a casa onde deveriam manter-se vivas as pessoas, ou seja, aquela casa, aquele fio de escarlata era o sinal da salvação naquela casa. Então, naquela casa não haveria morte, naquela casa não haveria destruição. Assim como o sangue nos umbrais da porta no Egito, onde havia o sangue na porta, não haveria morte, não haveria destruição. Então, ali também em Raabe, o fio de escarlata era essa representatividade do sacrifício de Cristo que futuramente viria, o fio de escarlata, o fio vermelho, representando o sangue de Cristo, representando o sangue carmesim que seria vertido na cruz do Calvário. 40 anos depois, da referência do sangue do Cordeiro, aqueles espias a Raabe, com certeza eles falam com Raabe sobre o fio de escarlata para ser colocado na sua casa, não falam por intuição própria, não falam por vontade própria, mas com certeza, como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo que toda a escritura ela é divinamente inspirada. Então eles falam inspirados pelo Espírito Santo, e isso hoje é referência para nós sabermos que assim como aquele fio de escarlata representava salvação e livramento para aquela família, hoje, na nossa vida, o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados e nos dá salvação e vida eterna. O Senhor estava a cada episódio na saga do povo hebreu apontando para o momento em que seu filho desceria do céu. E por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria na cruz, trazendo salvação. Então essas referências, tanto a do Cordeiro quanto a do fio de escarlata, estavam já ali durante o período em que o povo hebreu, e não só a saga do povo hebreu, mas também todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, todos os livros, eles apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Toda a lei e os profetas, eles apontam para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele fio de escarlata também tinha essa representação. A nossa conclusão é: o livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder. E isso é muito importante, como nós já falamos, estar unido ao seu líder, esperando o milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual, pela fé, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz
os espias. Então, meus queridos, que Deus abençoe vocês grandemente. Essa é a nossa conclusão, esse é o nosso fechamento da lição de número 3. Está aí os preparativos de Josué para a conquista, os preparativos que ele, ordenando o povo juntar alimentos, o preparativo dele enviando os espias, para conhecer a terra, e aquele preparativo que não foi ele que preparou ou pensou nos seus projetos, que foi Raabe, que Deus colocou ali na sua soberania para livrar os seus espias. Então, fica essa lição para todos nós. Deus nos chamou e Ele se responsabilizará em tudo na nossa vida e no nosso chamado. Mais uma vez eu quero te agradecer. Se você está assistindo até o final dessa aula, eu quero pedir para vocês perdão, para me desculpar pelos outros vídeos com uma imagem ruim, talvez com iluminação ruim ou com um som ruim também. Eu estou começando, eu tenho um canal já há algum tempo e não fazia questão de gravar vídeos, e agora com essa necessidade de gravar por causa da pandemia do coronavírus, de gravar para os nossos jovens e também para todos os inscritos do meu canal, eu apliquei um pouco de algumas técnicas, de algumas coisas que eu aprendi, para melhorar o som e para melhorar a iluminação e para melhorar a qualidade do vídeo. Então eu peço que vocês tenham paciência comigo, peço que vocês me ajudem a impulsionar o meu canal. Se você quiser me dar dicas aí nos comentários, estou aberto para que você possa me ajudar também. E compartilhe essa lição, clica no gostei, dá um joinha para nos ajudar, se inscreva no meu canal, não assista a aula toda e não deixe de se inscrever, se inscreva no meu canal, mande para os seus amigos, compartilhe na sua rede social. Isso vai ajudar muito para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. No mais uma vez eu agradeço a todos vocês e que Deus abençoe ricamente. No próximo domingo tem mais uma aula de ABD, a nossa lição de número 4, e a próxima lição vai ser Vencendo os Obstáculos. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus.